Profundidade. Eis a grande questão aí no trabalho e na mente da maioria dos micropigmentadores, principalmente aqueles que estão começando. Então, se você ainda tem dúvidas sobre qual é a camada da pele onde você deve implantar o pigmento na microblading, nanoblading ou na micropigmentação, sabe que existem inúmeros fatores que você tem que entender para saber identificar. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, qual a profundidade correta e como eu posso identificar se eu fiz certo ou se eu fiz errado o meu procedimento. Se você não me conhece, eu sou Gabi Matos, eu sou especialista em micropigmentação natural e personalizada e designer de sobrancelhas. Então, a primeira coisa que você precisa saber para identificar e para entender se você implantou na camada certa ou se você implantou na camada errada é conhecer as camadas da pele. Você conhece as camadas da pele? Então, se você não está lembrado ou se você não conhece, vamos revisar. A nossa pele, ela é formada por 2 ou 3 camadas. Mas, Gabi, por que por 2 ou 3 camadas? Porque na literatura nós vamos encontrar divergências a depender do autor do texto. Então, tem autores que vão dizer que a pele tem 3 camadas que constituem ela, que seria a epiderme, que é essa parte aqui de fora que a gente consegue ver, a derme, que é um pouquinho mais abaixo, e a hipoderme, que é onde a gente tem a nossa gordurinha lá na pele. E outros autores já vão falar que são apenas duas camadas e não vão considerar a hipoderme, que é onde nós temos a gordura, como camada. Mas não importa, 2 ou 3, o importante é que você conheça essas camadas. Então, quando você implanta um pigmento na epiderme, ou seja, nessa parte de fora, a superficial, ela sofre um processo de renovação celular constante. E nessa renovação, as células elas vão se desprendendo da pele e elas vão saindo de forma invisível. A gente não percebe, a gente não vê que elas estão saindo porque essa é uma atividade metabólica microscópica, mas ela está acontecendo aqui. Então, quando você faz superficial demais e aí quando passa pelo período de descamação, o pigmento desaparece e não volta mais, significa que você implantou aonde? Na epiderme. Então, se desapareceu tudo, é porque você implantou na epiderme. Abaixo, um pouco mais abaixo, mas isso é muito fininho, gente, mas muito fininho, nós vamos ter a derme. A derme vai ser também dividida em outras partes. Nós vamos nos ater apenas às 2 principais. A derme papilar, que é a primeira, e a derme reticular. A derme papilar, né, que também é chamada de camada basal, é exatamente o encontro e a divisão entre a epiderme, que é essa partezinha de fora, essa pele que a gente enxerga e toca, e a derme. Então, a camada basal, a derme papilar, é onde nós devemos colocar a tinta, o pigmento. Mas, Gabi, como é que eu vou identificar isso em cada pele? E ainda tem uma outra situação. Cada pessoa pode ter uma espessura de pele um pouco variável. Isso porque vai depender da qualidade da pele, do tipo da pele. Por quê? Se essa camada de fora, ela tá passando por um processo de renovação constante, todos os dias nós temos o quê? Células mortas que vão se acumulando aqui em cima. Vou usar um post-it para ilustrar isso aqui para vocês. Imagine que as folhinhas desse post-it, elas são as camadinhas de células mortas que vêm acumulando. E aí eu vou usar ele para vocês entenderem por que essa espessura de pele e a profundidade, a percepção de profundidade, ela vai variar de pessoa para pessoa. É muito importante que você entenda isso, porque não adianta só eu te dizer o como sem te explicar o porquê. Então esse é o meu lema. Eu estou nesse mundo digital para ensinar a vocês o como, justificando com o porquê. Então, olha só, aqui eu tenho as camadinhas da pele, tá? E aqui eu tenho uma série de células mortas, camadas com células mortas que a gente chama de capa córnea ou extrato córneo. Imagine que eu sou aquela pessoa que eu lavo meu rosto na hora do banho com a espuma do shampoo que caiu ali, acabou e nada mais. Eu não faço nenhum tipo de procedimento cosmético, eu não faço limpeza de pele, eu não uso nenhum tipo de sabonete específico para o rosto, eu nunca fiz uma esfoliação. Ele tem uma pele super oleosa, por exemplo. É uma pele que vai ter um extrato córneo mais espesso.
Então, isso significa que essa pele vai ser mais grossa, porque a capa córnea, ou seja, a camada de células mortas, ela vai ser mais grossa. Então, nessa pele, se eu for trabalhar, por exemplo, com o Tebori fazendo um microblading, eu vou ter que aprofundar um pouquinho mais do que numa pele que ela é cuidada. Por quê, Gabi? Por que isso acontece? Porque a pele que é descuidada e ela, né, sofre dessas... É uma pele lipídica, muito oleosa, que vai ter provavelmente comedões, ósteos abertos. Os ósteos são os poros, tá? Então, essa pele, ela vai ser uma pele mais grossa. Aí vem lá uma mesma pele, uma pele oleosa também, mas que é uma pele que cuida, que usa um gel específico para controlar a oleosidade, que faz uma esfoliação uma vez na semana, que faz uma limpeza de pele uma vez por mês ou a cada 3 meses. E tem faz uso de filtro solar, tem uma série de cuidados de home care no seu dia a dia. Então, a capa córnea, ou seja, o extrato córneo, que é como se fosse o cimento dessa pele aqui, que vai acumulando na camada, ele vai sendo o quê? Ele vai sendo removido. Por quê? Eu tô limpando todos os dias a minha pele, eu faço uma esfoliação para remover excesso de células mortas, e aí eu vou promovendo o quê? Um afinamento e uma melhor qualidade dessa pele. Então, profundidade, certa ou errado, você vai ter que perceber visualmente. Mas calma o seu coraçãozinho que eu vou mostrar para vocês como identificar isso dentro da pele. Sabemos que devemos implantar onde? Na derme papilar. A derme papilar é logo abaixo da epiderme. E se você pesar demais a mão, aprofundar demais essa tinta, você vai alcançar, vai atingir a derme reticular, que é lá embaixo. É na derme reticular, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É na derme reticular que nós fazemos o quê? A tatuagem. E é por isso que ela nunca mais sai da pele, é por isso que ela tem uma cor tão intensa e é por isso que na maioria das vezes ela não precisa de retoque. Porque a tinta lá foi propositalmente depositada bem profundamente. E ela também, quem tem tatuagem sabe que a nossa tatuagem, com o passar do tempo, ela vai mudando de cor. Então ela tende a ficar azulada, depois esverdeada, e ela vai se desgastando com o passar dos anos. Então ela nunca desaparece, mas ela vai mudando de cor e ela vai criando, digamos assim, cores fantasias. O que acontece também? Se você tem uma tatuagem e já passou por um processo de remoção a laser, por exemplo, da tatuagem, você vai observar que, mesmo tendo sucesso na remoção da tinta, vai ficar uma cicatriz. Se você não teve essa experiência ou nunca viu, pesquisa no Google que você vai ver remoção a laser de tatuagem, você vai ver que toda tatuagem vai deixar uma lesão cicatricial. Por quê? É proposital, é uma lesão muito mais profunda. Então, se você implanta na camada errada, se você aprofunda demais, pesa demais a mão e o pigmento ele desce muito, a lesão ela é muito grande na pele e vai gerar uma cicatriz. E também você vai já ter no primeiro momento, após cicatrizada, uma cor muito intensa, muito saturada, o que a gente chama de cor chumbada. Tem casos que já azulam imediatamente e isso está ligado à profundidade. Se você está usando tinta de micropigmentação ou até você está usando uma tinta de tatuagem, mas que não tem azul na composição, o único motivo de ficar azul ou de ficar esverdeado é profundidade. Não tem outra justificativa. Gabi, por que eu faço e quando volto eu percebo que tem fiozinhos que estão falhadinhos? Como se fossem pontinhos ali salteando na micropigmentação, sendo que eu fiz com o Tebori, não fiz com o dermógrafo. O que acontece é o seguinte, a estrutura da nossa pele, quando a gente traz aqui, eu vou deixar ela aqui, uma fotinha bem aqui do lado, se vocês observarem, ela tem ondulações, tá? Então, a nossa pele, ela é ondulada. À medida que a gente vai envelhecendo, ela vai ficando mais linear, mas ela nunca vai ficar reta. Ela sempre vai ter essa ondulação. E se eu uso, por exemplo, o Tebori, que é um indutor manual, para desenhar fios ou para esfumar dando batidinhas ali, tá? Eu tô entrando e saindo com essa agulha na pele.
Então, basicamente, se você desenhou o fio e viu que ele ficou falhadinho, um pedacinho pegou, o outro não pegou, isso é porque você implantou na camada errada? Não necessariamente, não é. Você pode ter implantado na camada certa. O fio, ele geralmente não volta intacto. Por quê, Gabi? Vamos pensar. Se a pele é ondulada e eu tô com uma lâmina traçando de forma precisa ali, obviamente que essa ondulação, a parte onde é mais baixa, é a parte onde não vai aparecer ali imediatamente, ó. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Então é por esse motivo que muitas vezes a gente olha e vê que aquele fio a fio ali, aquele fiozinho tem algumas falhinhas. E daí o motivo da gente poder retocar e repassar aquele fio ali por cima no momento do retoque, se for necessário. Tem alguns casos que nem tem necessidade de fazer porque fica tão bom. E mesmo ficando com algumas falhinhas, elas são quase que imperceptíveis. Obviamente que nesses casos a pessoa ela vai ter já uma estrutura de sobrancelha com volume e a fio ela vai ser para dar um pouco mais de densidade, trazer um pouco mais de volume e preencher um pouco essas falhas, mas ela vai continuar tendo falhas, né? Na fio a fio a gente continua tendo uma sobrancelha que vai ter presença de falhas. Então é por esse motivo que às vezes ela volta com alguma falhinha, o fio ele não fica 100% perfeitinho. O que vai influenciar na fixação do pigmento quando nós falamos de profundidade? Se você implantar na epiderme, que é essa camada que eu já expliquei para vocês, que passa por uma renovação constante, essas células vão se desprendendo, na hora que ela se solta, a tinta toda vai embora, todas as moléculas de tinta vão embora. Isso vai influenciar. O primeiro fator que vai influenciar é profundidade. Se você implantou só na epiderme, vai durar só alguns dias aquela micropigmentação e na hora que essas células se desprenderem na renovação celular natural, ela vai embora também. Segundo fator que vai influenciar na fixação é o processo inflamatório. A fixação, ela tá relacionada também ao processo inflamatório. Se você gerou muito processo inflamatório, se você gerou pouco processo inflamatório, se esse processo inflamatório ele tá controlado, como você preparou essa pele, tudo isso vai ter uma grande influência. Aqui no canal tem um vídeo, na verdade tem mais de um vídeo, onde eu falo sobre GP, que é o gerenciamento da pele, sobre o processo inflamatório e como você reduzir ele durante o procedimento e pós-procedimento também, o que vai aumentar a fixação e a durabilidade aí, e o número de retoques que você vai ter na sua micropigmentação. Uma coisa muito importante quando nós falamos de profundidade é a posição do Tebori. Vou falar de dermógrafo daqui a pouco, mas eu quero falar aqui, dar uma ênfase muito grande ao Tebori. Se você posicionar o Tebori da maneira errada, isso vai ter grande influência, tá? Porque imagine o seguinte, o Tebori nós devemos posicionar a 90 graus e a depender de qual lâmina você esteja usando, ela vai estar inclinada ou ela vai estar retinha. No caso da lâmina U, ela pode estar retinha e pode também estar inclinada. Isso é muito de adaptação, tá? Se você estiver usando uma lâmina UD ou uma lâmina chanfrada ou diagonal, tanto faz a mesma coisa, aí você sempre vai ter que trazer ela inclinadinha. Se você não sabe como posicionar a lâmina da maneira correta no Tebori, aqui no canal tem um vídeo, eu vou deixar um link na descrição para você acessar e ver direitinho como é que acontece, como é que você deve fazer. E não só você ver, mas você entender como posicionar, porque é um fator que vai fazer grande diferença na hora de identificar também a profundidade. Se você tá ali com a mãozinha a 90 graus, ó, o Tebori a 90 graus, tá? E você tá deslizando, quando você gira o seu dedinho, ó, na pele, a depender da espessura dessa pele, que você vai sentir isso já no primeiro traço, na primeira passadinha, você já vai sentir se essa pele é uma pele mais fininha, se essa pele tem uma variação um pouco maior de espessura, que você vai precisar imprimir um pouquinho de peso no dedo. Outra coisa que é bem importante, e que muitos profissionais erram, na hora de girar o Tebori, leva o braço junto, gira a mão inteira. Isso imprime um peso muito grande e acaba aprofundando demais a lâmina na pele. A lâmina ela é muito fina.
Pior fica ainda quando você usa uma nanolâmina, que tem uma espessura ainda mais fina. Quanto mais fino, maior vai ser a capacidade de abertura, de aprofundar nessa pele. A lógica ela é bem simples. Imagine que você vai numa festa, um casamento que vai ser ao ar livre num jardim. Obviamente esse jardim vai ter grama. Se você escolher um calçado de salto fino, quando você pisar, você vai o quê? Enfiar na lama. Ou na grama. Se você escolher um calçado de salto grosso, quando você pisa, você não vai afundar nessa grama. A mesma coisa acontece com a lâmina. Quanto mais fina for, maior a capacidade de aprofundamento. Então, mais leve tem que ser a sua mão. Quanto mais grossa, menor a capacidade. Só que quando a gente fala de mais fino, de mais grossa, a gente tá falando aí de 0,16 milímetros mais fina, 0,18 milímetros mais fina e 0,25 milímetros mais grossa, quando a gente fala de microblading, quando a gente fala de T-bore ou de nanoblading, tá? Então, se você posiciona certinho, ó, 90 graus, tranquilo. Porque o corte, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar linear, ele vai ficar uniforme. Mas se você inclinar a lâmina entra fatiando essa pele. Isso vai ter uma grande influência na profundidade, porque essa tinta pode expandir e você pode acabar não atingindo a camada certa. E também, se ficar mais superficial, aleluia, glória a Deus, porque é melhor você errar para menos do que você errar para mais, tá bom? Então, a posição do T-bore, ele é muito importante na fixação e na identificação da profundidade na pele. Outra coisa que é bem importante na profundidade, na hora de acertar a profundidade na micropigmentação, é fazer os pontos de esticamento. Gente, o que eu mais vejo, inclusive em tutoriais, é aqueles vídeos onde a pessoa não tá nem esticando, pega a lâmina e arrasta na pele, pega e arrasta, pega e arrasta. Quando arrasta, a pele vai indo junto. Quando termina o procedimento, você vê que tá lindo. Mas eu quero ver depois que cicatriza. Sabe o que acontece cicatrizado? O pigmento, ele expande, ele abre. Por quê? Quando você não faz os pontos de esticamento da maneira correta, os 3 pontinhos de esticamento, no local onde você vai trabalhando, e não é esticar 3 pontos na sobrancelha inteira, que é um erro muito grande, tem que saber esticar nos pontos certos, da maneira certa, tá? A pele, ela é muito resistente, então ela não vai rasgar porque você tá esticando. Pelo contrário, quando você aplica o esticamento da maneira correta, você consegue ter um deslizamento melhor da lâmina, ela abre com mais facilidade e você também consegue identificar a profundidade em que você implantou ali. Você consegue enxergar a tinta dentro da pele, você consegue visualizar o cortezinho, se tá uniforme ou não, tá? Então, posicionamento é muito importante. Pontos de esticamento são essenciais para implantar o pigmento na profundidade correta. Uma forma de você identificar se implantou o pigmento na camada certa ou não é observar a resposta do organismo naquele momento. Se você estiver observando um sangramento importante, existe uma grande chance de você ter aprofundado demais, implantado o pigmento lá no derme reticular e aí gerado um procedimento que na verdade vai ser uma tatuagem. Ah, Gabi, mas não sangrou e voltou azul. Se não sangrou, provavelmente você usou um anestésico com um poder muito grande de vasoconstricção que tirou o sangue dessa área e por esse motivo você não observou. Eu, particularmente, não uso aquela formulação padrão de anestésico, onde a gente usa lidocaína, benzocaína e epinefrina. Eu não uso essa formulação padronizada. Eu faço um anestésico, eu tenho um anestésico com uma formulação diferenciada, em dosagens diferentes, onde eu testei inúmeras vezes, até encontrar um anestésico que ofereça um conforto no procedimento para minha cliente, mas que me permita ter a percepção de resposta do organismo. Por quê? Se a gente tá observando ali gotículazinhas, aqueles sanguinhos, assim, umas gotículas bem pequenininhas e um líquidozinho transparente, que é o exudato inflamatório, ali é o limite, ali tá super tranquilo, significa que eu tô implantando o pigmento na camada correta da pele.
tá? Então, isso é muito importante para identificar. Sangramento importante, sangramento demais, existe uma grande chance de você ter aprofundado. A não ser que essa pele já seja uma pele muito vascularizada, muito fininha, e mais um motivo para você ter um cuidado, né? Peles muito branquinhas, com aquele aspecto bem rosado, são peles muito fininhas e muito vascularizadas. Elas têm, inclusive, uma quantidade de capilares muito maior. Então, você tem que ter um cuidado dobrado quando você pegar esse tipo de pele. Tem uma parte da sobrancelha que é muito importante você ter um cuidado especial, que é a cauda. A espessura da pele, do início da sobrancelha até o ponto alto, ela é uma. Então, o peso que eu imprimo na minha mão, no meu dedo, na hora de traçar a lâmina, do movimento, do início até o ponto alto, ele é um. Quando você começa a trabalhar aqui na cauda, ligue o sinal de alerta. Essa pele aqui, ela tem uma espessura mais fina. Isso mesmo. Então, é muito comum nós observarmos procedimentos em que a sobrancelha do início até o ponto alto, ele tá tranquilo, do ponto alto até o finalzinho aqui na cauda, ele tá chumbado. Por quê? Porque o profissional que fez não sabia ou não se atentou a diminuir o peso da mão na cauda. A pele nessa parte, ela é mais fininha, então ela exige um cuidado um pouco mais especial, a mão um pouco mais delicada. E simplesmente se você passar o dedo aí na sua pele, ó, você vai sentir que só no toque você vê uma diferença. Aqui a pele mais espessa, aqui a pele vai ficando mais fininha. A posição que você se coloca na hora do atendimento, se você tá de um lado, se você tá atrás da maca, se você tá do outro, é muito importante, porque vai influenciar diretamente no peso da sua mão, no controle que você vai ter da sua coordenação motora e, obviamente, vai influenciar na abertura dessa pele e a profundidade que você vai colocar esse pigmento. Então, você tem que encontrar o posicionamento que vai te dar mais segurança e mais tranquilidade para que a sua coordenação motora, a sua capacidade de controle de pressão, ela seja maior. Muitos profissionais ficam o tempo inteiro preocupados com o conforto da cliente na maca. É importante oferecermos uma experiência boa? É sim. Mas muito mais importante do que isso é você entregar um resultado excelente, excepcional. E se você não está posicionada de forma confortável e segura para executar o procedimento, dificilmente você vai conseguir fazer como deve ser feito. Então, posicione, veja se a altura da maca está suficiente para você. Eu, por exemplo, tenho 1,58 m, então eu sou bem pequenininha. Eu tenho que posicionar o meu mocho sempre acima, um pouco mais acima, e a posição da maca eu deixo sempre um pouquinho mais baixa. No começo, quando eu trabalhava com uma maca de pés fixos e que eu não tinha muita versatilidade em regular a altura, o que eu fiz? Eu mandei serrar os pés da minha maca para poder ela ficar na altura que fosse confortável, para que eu pudesse trabalhar com segurança, e isso fez toda a diferença. Porque imagina, se a cliente está alta demais para você, você vai ficar com o braço suspenso demais e não vai ter segurança, porque você vai ter que ficar controlando o peso do seu braço e ainda o peso da sua mão e o movimento todo aqui, tá? Então você tem que ficar de forma que os seus ombros, eles fiquem relaxados, até para você ter um conforto, né? No procedimento, afinal de contas, você vai ficar o dia inteiro ali trabalhando. E controle também para você se movimentar. Então, assim, eu particularmente, os fios de início aqui da sobrancelha, o primeiro fio, por exemplo, eu faço sem usar tinta nenhuma. Eu pego apenas a lâmina, faço os 3 pontinhos de esticamento, traço o primeiro fiozinho e observo a resposta dessa pele. Ali eu decido se aquele peso de mão, ele tá bom ou ele tá ruim. Então, se eu preciso colocar um pouquinho mais, se tá bom, se a pele já abriu ali com facilidade, se eu já consigo perceber a presença de gotículazinhos dos capilares, que é muito normal e esperado que aconteça. Então, nesse primeiro fiozinho, você pode fazer isso para você não errar.
Principalmente se você está começando. Quando a gente está começando, a gente tem uma insegurança que é muito normal, e a insegurança, ela é exatamente pela falta de experiência, a falta do conhecimento que a gente ainda não tem, mas que ele vai sendo construído à medida que você vai estudando e vai realizando os procedimentos. Então, a dica que eu tenho para deixar para você saber se está atingindo a camada errada e qual peso da mão você deve colocar para cada cliente é: estique, faça os 3 pontinhos de esticamento, indicador, polegar, dedo mindinho, trace o primeiro fiozinho e olhe, observe para ver se essa pele abriu limpa, uniforme, e se você vê gotículazinhas de sanguinho ali, às vezes não sai na hora, mas quando você solta e dá uma apertadinha assim do lado, sobe aquele líquidozinho. Então ali você sabe que tá fazendo na profundidade certa. Se você viu que saiu um sangue imediato e importante na hora, é porque você aprofundou demais. E aí você sabe que os próximos você vai fazer com a mão um pouco mais levinha. Então você pode fazer esse teste com a pele. Obviamente, se você ainda está treinando, está no começo, não faça o fio de início de teste. Pegue um pouquinho mais afastado, mais no centro da sobrancelha, e teste lá no centro da sobrancelha, porque se porventura você aprofundar e errar, vai ter pelos ali para cobrir, não vai fazer diferença no final, né? Vai ter como disfarçar. Então, faça isso, é uma super dica para você conseguir identificar se fez a camada certa ou não. Eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho onde eu abro a pele, fiz os fios e aí depois eu estico a pele para identificar se eu enxergo dentro desse micro cortezinho um corte limpo, uniforme, ele não tá picotado, a pele não tá irregular. Se eu enxergo ele limpo e se eu vejo tinta dentro. Se você tá olhando e tá vendo que ali dentro não tem tinta, você não consegue identificar os fios, você não consegue enxergar os fios que você desenhou, é porque provavelmente você fez superficial demais, ou você até fez na profundidade certa, mas tá limpou tanto o procedimento que você acabou removendo a tinta e só aumentando o processo inflamatório. Então, mais uma vez, procura aqui, eu vou deixar link aqui na descrição do vídeo de uma outra aula onde eu falo sobre processo inflamatório, que vai influenciar muito na fixação e na profundidade na hora de identificar. Então, observe no vídeo aí que eu vou passar agora para vocês como o corte tá limpo e eu consigo ver tinta dentro dessa pele. Conseguiram perceber? Se não percebeu, assiste o vídeo de novo, anota todas as dicas. E qual que é a minha orientação para vocês? Treinem em superfícies diferentes. Não fique treinando só na pele sintética. Pegue, por exemplo, uma manga verde, uma manga madura, uma manga de vez. Sabe quando a manga é o que a gente chama de manga peca, que a casca da manga já tá meio enrugadinha? Aquela manga é perfeita para você treinar como se fosse uma pele já mais madura. Então a manga de vez, ela já é bem mais lisinha, bem mais firme, é mais parecida com uma pele normal. Então treine, ó, na casca da manga, a manga inteirinha ali, ó, para você ir identificando como o pigmento se comporta. E é incrível que ele se comporta na manga muito parecido com a nossa pele. Se você inclinar o tebore e acabar abrindo de lado, ele vai arrebitar a pontinha e o pigmento também, a tinta também vai expandir ali embaixo. Da mesma forma acontece com a casca da banana. A casca da banana, ela é perfeita para treinar e você conseguir controlar para sua mão ficar bem leve na hora de fazer peles maduras, por exemplo. A pele madura, a profundidade, ela vai ser muito mais delicada na hora de fazer do que numa pele jovem. A pele madura, lembra que eu falei no começo da aula que quanto mais madura a pele, quando a gente tem pele jovem, a nossa pele ela tem bastante ondulações. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, vai perdendo também ácido hialurônico, vai perdendo volume. Então, essas ondulações, elas vão diminuindo e essa pele, ela vai ficando mais retinha, mais linear. Então, a pele madura, ela é muito fina, mas muito. Ela é fininha como uma folhinha de papel. Então, a casca da banana, ela é muito boa. Se você errar ali
Qualquer deslize da mão na casca da banana, pegue pra treinar que você vai perceber. Você vem, daqui a pouco afunda. E quando você afunda, que você tá treinando com a tinta, que você bota a tinta lá pra saturar e limpa, você vai ver que onde você aprofundou, a tinta ela espalha lá dentro. E isso acontece também na vida real. Então, treine em superfícies diferentes. Um limão, por exemplo, uma laranja, lembra muito aquelas peles muito oleosas. Peles oleosas, quando a gente vai fazer um fio a fio, o ideal é que a gente faça algum esfumadinho entre os fios e que a gente faça esses fios mais espaçadinhos também. E a profundidade dessa pele, você vai observar do mesmo jeito. Lembrando que se for uma pele, quando até no toque você se sentir uma aspereza muito grande, é uma pele que você vai ter um pouco mais de dificuldade para fixação, porque o extrato córneo dela, a espessura da camada de células mortas, ela tá muito grossa. E daí a importância de você fazer o GP, o gerenciamento da pele, antes de todas essas peles. Aí você tem que avaliar cada pele para identificar qual é o protocolo que você vai usar em cada pele. E isso vai influenciar muito para você identificar a profundidade. Então treine na casca da laranja, no limão, na manga, na banana. Treine também no EVA, mas quando você for comprar o EVA para treino, você escolhe um EVA que ele não tem muitos buraquinhos não, tá? Aquele EVA mais lisinho e é fácil de encontrar. E você pode comprar cores claras, branco, bege, marronzinho, né? Tenta achar cores que simulem cores da pele, as variadas cores de pele que a gente tem, para você conseguir ter essa percepção também de contraste. Na hora que você treinar, pegue o seu treino na pele sintética, vire ela, vá abrindo para você ver o tanto que você tá pesando a mão ali. A mesma coisa do EVA, suspenda, bota o dedinho assim por baixo e olha para ver o tanto que você tá abrindo, para você também perceber se no seu treino você tá oscilando muito o peso da sua mão ou se você tá conseguindo ser constante. Por quê? Se você conseguir ser constante no peso da mão ali, ó, e lembrando que na cauda você vai vir um pouco mais levinho, você vai ter mais facilidade na hora de identificar e vai perceber em toda a sobrancelha que você conseguiu atingir a camada certa. E não vai voltar com aquela sobrancelha chumbada, azulada, esverdeada. Não é isso que a gente quer, tá? Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreva no canal e já compartilha esse vídeo.